Informação sobre Vitor Roque e Paulinho. Notificação ao América sobre Rafael Veiga. Eduardo Conceição cada vez mais perto de render bolada ao Palmeiras. Informação por Nino e os bastidores do Verdão. Fala, família Palmeiras 90+, ó. Hoje teve uma preparação intensa no Palmeiras, tá? Se liga. Os titulares, né, que enfrentaram aí o nosso adversário na Libertadores Sporting Cristal, fizeram um programa de recuperação no Centro de Neurociência e Recovery, como já é de praxe. Mas os jogadores que não jogaram a partida tiveram um desafio especial hoje. O Palmeiras enfrentou as próprias crias da academia num treino com campo reduzido. E não foi só isso, tá? Houve também um trabalho técnico de lapidação e aprimoramento daqueles jogadores que não atuaram na partida inteira. E é claro, você já sabe, o Palmeiras estudou muitas variações táticas para poder tentar aplicar em jogo, uma vez que tá faltando, né? Eu acho que 99% da torcida concorda comigo, né? E se você não concorda, tá tudo bem, deixa a sua opinião nos comentários, de que o Palmeiras tá tendo pouca variação tática. O Palmeiras não tá conseguindo mais triangular as bolas centralizadas. Quando as bolas são espaçadas para as laterais também não tá dando muito certo. Bom, o foco é o Brasileirão, absolutamente o Brasileirão, tá? Lembrem do que eu tô falando. Aqueles clubes que abrirem uma larga vantagem agora, pré-Copa do Mundo, saem na frente quando a competição retornar após o maior evento de futebol de todos os tempos, tá bom? Meu povo, olha que coisa importante, né? Já já a gente vai falar da partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, mas olha que legal. O Palmeiras, com toda essa importância que tá dando ao Brasileirão, ele tá entendendo que é um campeonato cuja característica principal chama-se longevidade. E por isso estava segurando o retorno de Vitor Roque, tá? Eu vou te explicar o que tá acontecendo, você vai entender, tá? O Vitor Roque, ao que tudo indica, não estava 100% até a partida agora contra o Sporting Cristal, diferente da informação que a gente tinha, tá? A imprensa inteira estava manipulando não é a palavra, né? Tava passando essa informação de que o Vitor Roque já estaria apto. Não era verdade. O Palmeiras estava adotando cautela para retornar com o jogador, né? A gente estava cobrando bastante o posicionamento a respeito do Vitor Roque, parece que chegou. O Palmeiras não quer correr o risco de colocar o jogador em campo e ele se lesionar rapidamente de novo. Por isso, o Vitor Roque está sendo deixado um pouquinho de lado, do ponto de vista de horas em campo, né? Mas está se recuperando fisiologicamente. E tem informação pelo Paulinho, finalmente parece, a informação já mais concreta agora, tá? Se antes a gente tava meio que no escuro a respeito do Paulinho, e eu acho que eu sou um dos canais que mais tem trazido informação do Paulinho, porque eu tô ansioso pro retorno do cara, tenho expectativa nele, tá? É o seguinte, parece que o Paulinho volta agora contra o Jacuipense. Não esperem muitos minutos, tá? Mas grande chance no meio da semana do Paulinho ser relacionado para a partida e ganhar pelo menos aí, velho, uns 10 minutinhos em campo para voltar a sentir a atmosfera, né, da torcida, voltar a triangular bolas num jogo profissional. Ele já está literalmente pronto, tá? Fisicamente ele avançou demais no tratamento e eu acredito que agora teremos o Paulinho à disposição. Mas essa situação com o Paulinho tá tão complicada, eles estão sendo tão cautelosos que eu não arrisco a dizer que é certeza, tá? Você sabe que o canal é pautado pela verdade, a gente não vai ficar inventando história aqui. A imprensa tá dizendo que o Paulinho estará à disposição. Eu não estou cravando porque não tenho essa informação de bate-pronto, tá? De qualquer forma, estamos acompanhando o caso, você já sabe que você vai ter informação aqui no Palmeiras 90+. Antes da gente ir pro mercado da bola, atenção, tá? O Palmeiras notificou extrajudicialmente, você sabe o que é isso? Tem problema nenhum, eu te explico aqui, tá? Uma notificação extrajudicial é uma notificação feita entre duas partes, no caso Palmeiras e América do México, sem envolver processo, sem envolver juízo, tá? Então o Palmeiras notificou extrajudicialmente, do tipo assim, ó, corrige isso aí, senão eu vou te processar, eu vou na justiça, né? Que o América não pagou a primeira parcela referente ao empréstimo do Rafael Veiga. Quero a sua opinião nos comentários agora, porque é muito importante, ó. Faz sentido pro Palmeiras trazer o Rafael Veiga de volta depois do empréstimo? Qual é a sua opinião? Ok, ele foi, novos ares, recuperou e volta.
Pra mim, eu acho que faria sentido. Rafael Veiga pode ser um bom reserva nesse time do Palmeiras, entrando em algumas partidas, e ele não é o tipo de jogador que ficaria com medo numa partida decisiva, minha opinião. Falando agora a respeito do nosso mercado da bola, vamos começar falando do Eduardo Conceição. Importante, presta atenção. O Manchester City deu um chapéu no Barcelona na negociação e avançou pelo menos umas 5 casinhas aí com a diretoria do Palmeiras, tá? 295 milhões de reais. Isso que o Palmeiras quer, 294, né? Esse é o valor que o Palmeiras quer. E o City já tá meio que queimando etapas, não quer perder a cria da academia e já tá meio que acertando com o Palmeiras, tá? Detalhes de contrato e negociação a gente não tem nada ainda. Toda a informação que eu tô trazendo é um apanhado de outras informações na internet, de portais sérios, né? E ao que tudo indica, o Palmeiras vai negociar mesmo o Eduardo Conceição nessa janela, tá? Considerando liberar o jogador, óbvio, com 18 anos, cumprindo a lei, né? Só pode sair do Brasil com 18 anos para atuar nessa questão profissional do futebol. Ok, Palmeiras negociando o Eduardo Conceição, uma boa parte da grana que precisa arrecadar para fazer sentido, né, no balanço do ano, tá resolvida. Deve negociar ainda Riquelme Felipe, Heitor, Eric Belé e Alan, tá? Então são os 5 jogadores do Palmeiras que tem tudo pra sair do Verdão, mas isso é ruim por um lado, porque são jogadores que o Palmeiras quer manter, são crias da academia, né? Mas é bom por outro. Lado positivo dessa história, Vitor Roque e Flaco Lopes se mantêm no elenco, o Palmeiras não vai precisar sair correndo pra negociar. Vendeu o Eduardo e o Eric Belé, cada um por 280, 290 milhões, tá lindo, porque aí não há necessidade de vender o Vitor Roque por 300. Segura o cara, ele quer ficar, é bom pra ele, é bom pro Palmeiras, tá buscando uma vaga na Copa do Mundo e vai conseguir porque é merecedor, tá? Hoje eu vi também uma notícia muito importante, tá? A respeito do Gabriel Jesus, de que o Palmeiras estaria buscando uma oportunidade para viabilizar o empréstimo do Gabriel Jesus agora, em junho. Não sei se isso é verdade, tá? Tô apurando também, tô procurando em outras fontes, mas não tenho certeza. Eu achei interessante essa informação. Se o Palmeiras trouxesse o Gabriel Jesus por empréstimo agora, poderia ser com opção de compra, porque aí você vincula, né, o Arsenal na negociação. O Arsenal tem muito medo de chegar em janeiro e o Gabriel Jesus já poder assinar um pré-contrato. Se o Palmeiras faz um empréstimo com opção de compra agora, é bom pro clube que recebe jogador de imediato, não precisa gastar o dinheiro agora e aí acerta o valor posteriormente, né, de uma maneira que fique fácil pro clube a negociação e que fique fácil também pro Arsenal garantir os seus direitos econômicos. Me diz sua opinião nos comentários. Gabriel Jesus é o nome pro Palmeiras? É a cereja do bolo que faltava? Eu quero a sua opinião porque ela é sempre muito importante, tá? Falando a respeito do Nino, atenção também, informação importante, tá? O Palmeiras está apalavrado com o jogador. Ao que tudo indica, questão de tempo para que o jogador seja oficialmente anunciado. Ó, é importante, tá? O Palmeiras faria um movimento na casa de 80, 90 milhões de reais para ter o zagueiro. A compra mais cara da história de um zagueiro no Palmeiras. Mais cara. Junto desse dinheiro chega também uma responsabilidade enorme, gigante. Pois o Nino teria que ocupar essa função de zagueiro como titular. Ele não poderia deixar brecha para o Murilo ou o Bruno Fux. E aí teremos algumas questões aí, né? Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros? Serão 2 zagueiros mesmo? Como que o Palmeiras vai conseguir se preparar para enfrentar os seus adversários se tiver um jogador desse nível no banco? Vai ter pressão para ele jogar e eu quero mais é que o Palmeiras tenha uma concorrência grande no elenco, né, obviamente, para que a gente possa de fato ter um time mais forte e coerente, tá bom? Sobre Danilo. Gente, muito difícil, tá? Muito difícil mesmo do Palmeiras fechar com o Danilo. Valores na casa de 200 milhões, fora da realidade. O Palmeiras, poxa, sei lá, é muito complicado imaginar que isso possa acontecer, tá? Vamos ver, estamos acompanhando de perto e eu trago informação para vocês como eu sempre tô fazendo. Sobre o Almada, a mesma coisa. O Atlético de Madrid quer 176 milhões de reais. Se vender o Eduardo por 290, não vai receber a grana toda agora, né? Mas dá para se comprometer com um recurso pro Atlético de Madrid, sim. Mas entre o Almada e o Luiz Henrique, eu acho o Luiz Henrique mais jogador, tá? Se for para gastar 30 milhões de reais a mais,
Paga 200 no Luiz Henrique. Eu sei que é uma grana violenta, né? Mas paga esses 200 no Luiz Henrique e traz o cara, velho. Eu acho que vai fazer mais sentido pro Palmeiras, sei lá. Essa é a minha humilde opinião. Eu quero saber de vocês agora, tá? Quem é o meio-campo ou o atacante que caberia no Palmeiras com a melhor maneira possível agora, que mais encaixaria, que mais traria resultado pro Palmeiras? Deixa pra mim a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante, tá? Vamos pro SofaScore pra gente dar uma analisada aqui na partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, o que que a gente pode esperar, tá? Então aqui estamos no SofaScore. O Palmeiras deve vir escalado com um time mais ou menos parecido com isso aqui, tá? Carlos Miguel, Kelvin ou Arthur. O Arthur jogou bem e pode ganhar a posição do Kelvin, tá? Murilo, Gustavo Gomes, Diay, Andréas Pereira e Evangelista devem jogar essa partida, tá? Grande chance disso acontecer. John Arias, Alan, Maurício e Flaco Lopes, tá? Agora, no Atlético Paranaense, o Palmeiras tem que estar ligeiro, tá? Porque tem alguns jogadores aqui que realmente têm um nível elevado. Começando pelo goleiro dos caras, que é o Santos, baita jogador. Pra mim, um goleiro altíssimo nível, tá? Aí a gente tem o Esquivel, o Aguirre e o Dias. Um trio ali defensivo, ok, um trio de respeito, tá? Na ponta esquerda deles, o ala esquerdo é o Mendonça, que jogou no Corinthians, no Ceará. Speed Mendonça, né? O velocista. Na direita, tá escalado aqui no SofaScore o Gilberto. Gilberto que é do Palmeiras. Pro Gilberto jogar, o Atlético tem que pagar uma grana pro Palmeiras, uma multa. Não acho que ele vai jogar, tá? O Atlético não vai pagar essa grana pro Gilberto. Portilha e Luiz Gustavo, dois bons meio-campistas, completam o time ali no meio-campo. Na frente, Julimar e Dudu. E o melhor jogador deles pra mim na temporada, que é o Viveiros, baita atacante, tá? Legal. Palmeiras tem ainda Paulinho e Vitor Roque não confirmados para essa partida. Acho que eles não devem estar à disposição para esse jogo ainda. Piquerez e Jefté lesionados e o Marlon Freitas que não joga porque tem cartões amarelos aí, tá suspenso, né? E o Carlos Teran tá lesionado pelo lado do Atlético Paranaense. Analisando a nacionalidade dos jogadores, a gente percebe como o Palmeiras tem os gringos, né? Gustavo Gomes, John Arias, Maurício, que é brasileiro, né? E o Flaco Lopes. Então são 3 gringos ali no time titular contra 1, 2, 3, 4, 5 no Atlético Paranaense. A faixa de idade dos jogadores do Atlético Paranaense é bem mais jovem ali, a média, né? E do Palmeiras gira em torno ali de 28, 29 anos. Valor de mercado dos jogadores do Atlético Paranaense são reduzidos com relação aos jogadores do Palmeiras. Mas é aquilo que a gente fala também, né? Valor não ganha jogo, o que ganha jogo é bola na rede. Quero muito ver o Viveiros em campo. Espero que contra o Palmeiras ele não jogue nada, porque é um baita de um atacante, dá trabalho. Caberia no Palmeiras, inclusive, viu? Quando a gente analisa aqui a altura dos jogadores, basicamente o que eu quero analisar aqui é a linha defensiva, né? Zagueiros do Atlético Paranaense altos, tá? Acima de 1,80 m, bem altos. Quando a gente analisa isso e a gente vê a nossa linha de zaga alta também, vai ser um bom jogo de duelo aéreo. Pode anotar o que eu tô falando. Vai ter bastante bola parada, bastante bola alçada na área e vamos ver quem vai se sair melhor, tá bom? Analisando as estatísticas de Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente percebe o seguinte: o Palmeiras tem uma média de praticamente 2 gols marcados por partida nesse Brasileirão, tá? São 21 e 10 sofridos. Já o Atlético Paranaense tem 17 marcados e 13 sofridos, um time que sofre bastante gol, tá? O Palmeiras mantém uma posse de bola de 48% em média nas partidas contra 48% também do Atlético Paranaense. Ou seja, o jogo vai ser um jogo bem disputado no meio campo, que é onde a bola mais se mantém, tá? Pode anotar o que eu tô falando, vai ser complicado. Melhor jogador do Palmeiras, John Arias com nota 7.41 e o melhor do Atlético Paranaense é o Esquivel com 7.36. Andréas, Vitor Roque, Marlon Freitas e Murilo completam o quinteto do Palmeiras, sendo que Marlon Freitas e Vitor não devem jogar, ou seja, os desfalques do Palmeiras são muito maiores do que os do Atlético Paranaense. Esse jogo, gente, não vai ser fácil, tá? O Palmeiras é o líder da competição com 26 pontos contra 19 do Atlético, que tá encabeçando a classificação aí pra Sul-Americana na 6ª posição. Gente, esse jogo vai pegar fogo, tá? Não vai ser fácil, nem pra Palmeiras e nem pra Atlético Paranaense. O Palmeiras tem que entrar, esse jogo acontece no domingo, né? Por volta, acho que é 6:30 da tarde. O Palmeiras tem que entrar pensando o seguinte: estamos jogando em casa.
Precisamos amassar o adversário nos primeiros minutos para não ter nem a oportunidade, a possibilidade, nem um mínimo de chance dos caras quererem crescer os olhos aqui no Allianz Parque. É necessário que o Palmeiras entre ampliando as suas linhas laterais, focando o ataque e que os nossos alas, John Arias e Alan, não fiquem voltando a todo momento para marcar lateral. Precisamos deles com fôlego para atacar o espaço, tá? Torço muito para que o Paulinho ou o Vitor Roque estejam à disposição. Não há chances grandes disso acontecer, mas seria bom demais ver os jogadores retornando. Torço também por uma recuperação do Maurício, que estava fazendo um campeonato de elite e caiu muito de produção desde a partida contra o Barranquilla. Ele fez o pênalti, abalou psicologicamente, certeza, tá? Porque contra o Corinthians ele não jogou nada. E eu acho, tenho uma expectativa grande de que o Palmeiras possa utilizar um pouquinho mais aí a saída de bola do Evangelista. Gosto muito do Marlon Freitas, para mim é um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada, mas o Verdão vai ter que se reinventar. É hora de se reinventar e o momento é agora. Gente, você que chegou até aqui, você já sabe o que eu vou te pedir, né? Mais ou menos minuto 16 do vídeo, né? E eu quero te agradecer por todo o carinho de sempre. Eu sei que nesse momento eu tô falando com a galera que é fã do canal, que gosta de estar aqui com a gente. Então é pra você essa mensagem, tá? Em breve teremos novidades sobre o nosso novo aplicativo de celular gratuito, tá? Segunda edição da revista Palmeiras 90, mais um cenário que tá sendo construído aqui que vai ficar lindo. E é claro, eu quero agradecer a vocês e pedir para você deixar um comentário para mim dizendo que você chegou até aqui. É importante demais para eu entender quem gosta de verdade do canal e qual é a performance que a gente está tendo. Devagarzinho nós estamos conseguindo. Nesse mês a gente está 40% acima do número de visualizações do mês passado. É um trabalho de formiguinha. Não está sendo fácil. Nós estamos postando 2 vídeos por dia. É complicado, é cansativo, mas nós estamos fazendo isso de coração, porque acreditamos que o Palmeiras 90 Mais é muito mais do que um canal no YouTube ou nas outras redes sociais, né? O Palmeiras 90 Mais é uma comunidade de apaixonados pelo Palmeiras que tem boa índole e que querem se reunir para conversar sobre o Verdão sem fanatismo e sem aquele exagero, sabe, teatral que a gente vê em alguns lugares, tá bom? Então muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!